Bom, vamos lá agora falar do tarifaço. Os Estados Unidos sinalizaram a aplicação de um novo tarifaço contra o Brasil, decorrente de uma investigação iniciada em julho do ano passado sobre supostas práticas comerciais desleais. O processo envolve questionamentos americanos sobre temas como o mercado de etanol e as regras do PIX. A proposta inicial do governo americano prevê uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros. Se confirmada a medida, o Brasil passará a ser o segundo país com as maiores tarifas aplicadas pelos Estados Unidos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o colunista da Cruzoé, Márcio Coimbra, ele também é CEO da Casa Política. Márcio, tudo bem? Boa noite, obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Dudu. Uma satisfação conversar com todos os telespectadores do Antagonista e também com o Graeb, que está aqui conosco. Márcio, você pode só explicar para a gente em que momento que a gente está agora? Porque aparentemente o Jameson Greer já fez, que é o representante comercial dos Estados Unidos, já fez uma recomendação, é isso? O que pode acontecer agora? Olha, o que pode acontecer agora é que está nas mãos do Trump. Na verdade, o Trump recebeu a recomendação do USTR, que o USTR fez todas as investigações necessárias sobre todos os pontos que eles levantaram. E como essa é uma medida administrativa, ela é muito difícil de ser barrada judicialmente. Então, nós temos aí hoje, que é o que está circulando, a recomendação do Greer para a Casa Branca. E aí vai caber ao presidente, a partir de agora, saber se ele toma essas medidas, quando ele toma essas medidas e se ele vai tomar essas medidas, né? Agora está nas mãos do presidente Donald Trump. Até lá a gente pode ter especulações, a gente tem algum tipo de especulação aqui, eu tenho alguns números aqui que as pessoas acabaram especulando sobre isso, que o novo tarifaço ele pode atingir 21% das exportações brasileiras, isso porque 54% dos produtos do país estão fora do alcance da proposta, e 25% seguem regras da seção 232. O MIDIC teve reuniões com o representante de comércio dos Estados Unidos, o último, foi ontem, terça-feira. O governo brasileiro disse ter reiterado o caráter injusto da aplicação das recomendações já divulgadas. O Dário Durigan, que é o ministro da Fazenda, já está falando em recorrer à lei da reciprocidade econômica, o que vai trazer somente mais danos para o país, né? E o setor produtivo trabalha com a certeza dessas novas tarifas. Indústrias como café solúvel e calçado esperam taxas reduzidas por apresentarem menor concorrência à indústria norte-americana. E é aquilo que eu disse desde o começo, desde a imposição das primeiras tarifas. A diferença está em você mostrar para os Estados Unidos que o setor interno deles será afetado por intermédio dessas tarifas. Essa é a melhor forma de você retirar tarifas. Eu tive em Washington já várias vezes, desde que as primeiras tarifas surgiram, e nós conseguimos tirar para vários setores, sempre com o mesmo argumento, mostrando aos americanos de que nós sendo vítimas dessas tarifas, isso vai causar um problema na economia americana, gerando inflação na economia americana, né? O levantamento mais recente da CNI, divulgado em 6 de julho, diz que a nova tarifa impactaria 15 bilhões em exportações brasileiras. Setores de metalurgia e derivados seriam mais atingidos. As exportações passariam ainda a ter uma tarifa acumulada de 37,5%. Tá, acho que Carlos Graeb. Márcio, do ponto de vista político, você acha que tem alguma chance do Trump desacatar a recomendação feita pelo secretário e ouvir a voz ali de sereia do Flávio Bolsonaro, do Figueiredinho, ou isso traria ou é improvável que isso aconteça? Não, Greb, não é improvável, e eu acho que
Existe essa possibilidade. O presidente Trump ele vai levar em conta aspectos políticos, vai depender dos seus conselheiros políticos dizerem que se isso vai prejudicar ou não a eleição de Flávio Bolsonaro, que é o seu aliado aqui no Brasil. Então, na verdade, muito menos do que o Figueiredo ou o Flávio estarem lá, o que faz diferença nessa hora na Casa Branca são os assessores diretos do presidente, os assessores ligados à política da América Latina, o subsecretário para assuntos de hemisfério ocidental do Departamento de Estado, o próprio Marco Rubio, são esses que vão ter voz ativa nessa decisão do Donald Trump. Eu tendo a acreditar, talvez, que para não fazer tudo o que está sendo recomendado, talvez ele faça uma parte que tenha um menor impacto para o Brasil e para a eleição, mas que ele faça alguma coisa. Mas eu não acredito que ele vá fazer na totalidade, como é sugerido pelo USTR, exclusivamente por conta da eleição brasileira e também um segundo ponto, que é aquilo que eu já havia falado, a questão da inflação nos Estados Unidos. Ele não pode mexer na economia a ponto de gerar inflação, impopularidade e perda nas eleições de meio de mandato esse ano. Márcio, você pode só explicar por que essa reciprocidade que o governo brasileiro está ameaçando, né? Caso venha o tarifaço, a gente vai adotar medidas de reciprocidade. Você comentou que isso pode ser prejudicial ainda ao Brasil. Pode só explicar por quê? Porque na realidade essa taxa de reciprocidade é uma grande bobagem, porque você vai retalhar os Estados Unidos, isso vai diminuir o fluxo de comércio, e com a diminuição do fluxo de comércio você tem menos renda, você acaba quebrando empresas, você tem empresas importadoras, você tem empregos, tem movimentação em portos, você tem uma série de empregos indiretos que correm com a diminuição do comércio. Então essa coisa de que a gente tem que ter superávit comercial, isso não... E eu fui diretor da Apex, eu conheço bem essa história. Não existe essa coisa de você ter uma necessidade de superávit comercial, porque tendo déficit comercial, você pode gerar muitos empregos, depende de como roda a sua economia, depende de como roda a estratégia. Você pega países como, por exemplo, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, são países que têm uma estratégia completamente diferente. Essa história de que o Brasil tem que ter superávit, isso é uma grande bobagem. Você pode moldar a sua economia aonde você tenha déficit, um grande mercado consumidor, e aonde você consiga tornar os países dependentes das suas compras, muitas vezes como faz a China. Então a gente precisa entender essa dinâmica, tamanho de país, fluxo de comércio, para não cair num argumento que apela muito mais ao emocional, de você fazer uma retaliação, de você fazer uma tarifa de reciprocidade, do que efetivamente isso possa causar de algo bom para a economia. É como a questão dos passaportes, né? O Brasil exige reciprocidade para isenção de visto, mas nós estamos precisando dos turistas. É uma grande bobagem você exigir reciprocidade para isenção de visto, porque você cria mais uma barreira para o turismo chegar ao Brasil. Então são essas coisas que o Brasil acho que ainda precisa trabalhar com inteligência ao longo do tempo. Joia, a gente conversou com o Márcio Coimbra, CEO da Casa Política. Márcio, a gente continua acompanhando essa história, que a gente deve ter mais novidades em breve, né? Porque hoje era o prazo final, mas super obrigado aí pela sua participação. Conta comigo, obrigado Duda, todos os telespectadores, todos os antagonistas e o Graeb também nessa noite de hoje. Obrigado pelo convite.